Todo-Poderoso. Deus que abre porta aonde não tem porta. Aleluia, Deus! Senhor, que está conjunto. Aqui que o teu servo agora está incumbido de catu e signácia, de trazer a tua palavra para conforto nos nossos corações, para exortação e, ó Pai querido, para edificação. Deus, usa o teu servo nessa noite. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Salve, igreja, passando tem amado a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nessa noite, motivo de grande orgulho, muita alegria de Deus me conceder essa oportunidade. Primeira vez que Deus me coloca aqui sentado com muita honra nesse ministério, e eu louvo a Deus por isso. Agradeço a confiança dos meus pastores de me conceder esse momento, da minha igreja, todos os departamentos, e o foco da nossa igreja é os jovens, né? Estava ali sentado e hoje me encontro aqui para trazer uma mensagem nessa noite. Todos vocês são capazes. Louvado seja o nome do Senhor. O tema dessa campanha se encontra em Lucas 8, versículo 44. Sem perda de tempo, a palavra diz: e chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou-se o fluxo de sangue. Eu convido a igreja a permanecer no Evangelho do Dr. Lucas e retrocedermos até o capítulo 4, versículo 27 somente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que nessa noite as pessoas que chegaram, não conhecemos os seus intentos, que venham tocar no Senhor com fé e terão a solução dos seus problemas, como vem acontecendo. A palavra diz: e muitos leprosos haviam em Israel no templo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Soberano Deus, eterno Pai, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Senhor Deus, te agradecemos pelo nosso levantar, Senhor Deus. Muito não tem esse privilégio, Senhor Deus. Te agradecemos de fazermos parte dos teus planos, Senhor Deus. Te agradecemos de termos o nosso nome escrito no teu livro, Senhor Deus. Deus, eu clamo a proteção do sangue derramado na cruz de Calvário sobre todas as vidas, Senhor. Eu já te entrego todos os presentes na tua mão. Que nessa noite, essa palavra alcance os corações que vieram buscar. Que ninguém saia daqui sem reconhecer que Deus é o único e verdadeiro Salvador da nossa vida. E a igreja pode se sentar. Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do Leiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero na quinta semana dessa campanha abençoada, e essa palavra ela vem sendo lida no decorrer dessa semana. Mas como nós sabemos, a palavra ela é sempre renovada. A cada vez que a palavra de Deus é lida, ela se renova, e Deus ele quer trazer o melhor para todos nós. Antes,
de entrar no tema da campanha, com a permissão de Deus, eu gostaria de estar falando sobre esse último texto, muito rapidamente, que eu li, no versículo 27 desse capítulo 4. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus tinha saído da Galileia e chegou na sua terra natal, em Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Chegando em Nazaré, Jesus, ele entra numa sinagoga e, como é costume de antigamente, como é hoje, logicamente, foi dado uma oportunidade ao Senhor Jesus Cristo. E Deus lhe é entregue nas suas mãos o rolo no livro do profeta Isaías, no capítulo 61. E Deus começa ali a fazer a sua explanação, que veio sobre mim o Espírito do Senhor, e Ele vai falando daquelas curas de encostos e enfermos. E quando Jesus termina de ministrar, Ele senta, talvez tenha agradecido a sua oportunidade. E ali naquele local havia vários judeus, e Jesus, sentado, começa novamente a falar: e profeta da sua pátria não se honra. E aqueles tempos, nos tempos de Elias, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome em Israel. Em Israel havia várias viúvas ficavam necessitadas depois da morte dos maridos, principalmente se não tivesse filho. E era tempo de Elias. E Jesus somente enviou Elias, a viúva de Serapta, em Sidom, passagem muito conhecida. E logo em seguida, ele fala esse texto que foi lido, que em Israel havia muitos leprosos e somente Naamã, o sírio, havia sido curado. E isso causou uma revolta entre os judeus, e em consequência disso eles expulsaram Jesus daquela sinagoga, expulsaram Jesus de Nazaré. A sua grande vontade era precipitar Jesus no monte, porque Nazaré, ela tinha os montes altos e tinha abismo. Era costume ele jogar as pessoas no abismo e apedrejar com uma pedra do tamanho de uma cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso aconteceu porque Jesus naquele momento estava contradizendo tudo que aqueles judeus acreditavam. Na crença daqueles judeus era que a salvação era universal, que a salvação era para todos que estavam debaixo do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, com essas palavras que ele pronunciou, ele estava dizendo que ele veio somente para dar vida para aqueles que ele foi enviado. Para não me prolongar, eu simplesmente citarei o livro de João 10:11. A Bíblia nos relata que Jesus veio para dar vida às suas ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Em Atos 20:28, Jesus veio para dar vida à sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21, a Bíblia nos relata que Jesus veio para dar vida ao seu povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E no livro de Romanos 8:32, que ele veio para dar vida somente aos eleitos. Isso
causou uma estranha revolta dos judeus, porque para ele a salvação era para todos. Eles acreditavam no Messias da forma deles. Então, esse foi emitido. E quando Jesus cita que somente Naamã seria salvo daquela enfermidade da lepra, eu comecei a meditar nesse texto, e a Bíblia me mostrou lá em 2 Reis, capítulo 5, que verdadeiramente Jesus, logo no versículo 1, nós vemos que Jesus, que Naamã, louvado seja o nome do Senhor, é um homem escolhido de Deus, porque a palavra diz: e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem do Senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera vários livramentos aos sírios. Então entendemos que por Naamã o exército sírio teve vários livramentos. Louvado seja o nome do Senhor. E Naamã, um comandante, um homem extremamente valente, valoroso, porém ele era leproso. O que eu digo para meus irmãos nessa noite? Todos nós temos um porém. Eu também sei do meu porém. Agora eu não sei qual é o porém dessas pessoas que vieram aqui na igreja hoje. Eu não sei o que eles vieram buscar nessa noite. Deus está aqui aguardando aquele toque. Todos têm um porém. Na minha família todos são evangélicos, porém o meu irmão se encontra nas drogas. Louvado seja o nome. E eu vou citar de novo a família. A minha família é abençoada, porém o meu pai é alcoólatra. E inúmeras, porém, existe nessa noite. Eu sou muito bonito, porém eu tenho uma doença pré-existente, um câncer. Nós não sabemos. Todos sabem do seu porém. E eu creio que Naamã, aquele homem pomposo, valente, admirado por todos, a Bíblia não relata o que ele passava no seio da sua casa. Eu creio que quando ele chegava em casa, que ele tirava aquela farda, aquelas feridas, ali começava o seu sofrimento. Eu creio que ele não podia ter intimidade com a sua esposa, porque a lepra naquela época, hoje nós temos vários recursos, mas os leprosos, já foi falado aqui, e eu não vou estar me prolongando nisso, porque nós vamos fugir do nosso foco, que é a nossa campanha. A lepra nessa noite, ela representa uma enfermidade. A lepra nessa noite aqui, ela está representando uma crise conjugal. E Naamã, para se livrar daquela enfermidade, ele, o guerreiro, palavra conhecida, numa dessas investidas contra Israel, ele traz uma menina cativa. Não era nada, uma prisioneira de guerra. Meus irmãos, essa mensagem nos traz muito ensinamento. Primeiramente, nunca pensemos que nós não somos nada, que nós não somos ninguém. E outra coisa, nós temos que dar atenção àquelas pessoas de menor expressão. Às vezes, Deus quer usar aquela pessoa que verdadeiramente não é nada, uma serva. Mas como era plano de Deus, quando aquela serva, ela fala com a mulher de Naamã, que se seu servo fosse até Samaria, até o profeta Eliseu, que ele seria curado daquela enfermidade. A partir do momento que Naamã começa a acreditar, ele já estava sendo lapidado por Deus, por Senhor Jesus Cristo. Então Naamã, ele vai até o seu rei, passagem conhecida, rei da Síria, Ben Haddad, e ele pede uma carta, que naquela época era comum, para poder ir até Israel, no rei de Israel, rei Jorão.
Muito rapidamente eu vou falar que essa carta é concedida. E aquele rei, quando ele recebe aquela carta pedindo a cura de Naamã, ele rasga suas vestes, porque no seu entendimento aquilo era uma estratégia de guerra para entrar em contenda. Mas naquele lugar existia um profeta chamado Eliseu. E Eliseu, ele fala: mande ele vir, que ele verá que em Israel, que há profeta aqui em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E Naamã, orgulhoso, ele queria receber, mas também queria dar. E ele vai com a sua comitiva, levando prata, querendo ouro, porque ele não queria ficar devendo favor. O orgulho faz essas coisas. Pedro e João, quando estava na porta daquele templo, que o necessitado pediu a cura, lá em Atos 3, 6, ele fala: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas levanta e anda. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Naamã chega em Israel na esperança de que aquele profeta viesse lhe render homenagem, porque era de costume acontecer isso com ele. E nem recebeu. Nessa passagem todos conhecem, o profeta veio, mandou seu servo Geazi e simplesmente falou que ele se banhasse no Rio Jordão. E Naamã, mas é tão simples assim. Deus, às vezes, ele torna coisas simples. E Naamã, por que então eu não tomaria banho lá no Rio, lá em Damasco, e se intenciona a voltar e é convencido pelo seu servo? Para resumir essa mensagem, Naamã, ele, segundo palavras do profeta Eliseu, ele teria que mergulhar 7 vezes naquele rio. Interessante dizer que Deus, ele não queria somente curar a lepra de Naamã, porque Deus tinha um plano. Deus queria dar vida eterna para Naamã. Então, Naamã, ele mergulhou 7 vezes naquele rio. De cada mergulho que Naamã dava, Deus estava tirando uma impureza. Quando ele mergulha a primeira vez, ele estava renunciando àquela posição, aquele jeito dele de soberba. E ele sobe e não consegue sua cura. Eu imagino que de repente ele estava pensando naquela serva que, poxa, falou que ele seria curado. E consequentemente, ele vai descendo, ele mergulha a segunda, terceira, 7ª vez, e Naamã, ele é curado da sua lepra. Meus irmãos, às vezes, para nós que conseguimos algo de Deus, nós temos que descer. Nós temos que nos humilhar ao Senhor. Nós temos que deixar a soberba de lado. Nós temos que reconhecer que nós não somos nada. Nas nossas orações nós temos de dizer: Senhor Deus, cada vez mais eu quero me diminuir na sua presença e que o Senhor venha crescer na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa campanha, a qual está sendo ministrada, maravilhas vêm acontecendo, nos fala a respeito de que somente tocando nas vestes do Senhor que nós conseguiremos obter o nosso objetivo. Nós crentes estamos sempre procurando estar na presença do Senhor. Nós estamos sempre buscando estar debaixo da presença do Senhor. Quando o Senhor nos esconde, nós nos sentimos protegidos. Agora mesmo foi falado aqui o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Lá no livro de Êxodo, capítulo 40, no versículo 34 e 36, a Bíblia nos relata que quando aquela nuvem, aquele povo se encontrava no deserto, que quando aquela nuvem se movimentava, aquele povo se movimentava. Que quando aquele povo parava, quando a nuvem parava, o povo parava. Aquele povo, ele queria estar debaixo da proteção do Senhor Jesus Cristo. As pessoas estão vindo aqui na igreja buscar
o reino dos céus, porque eles creem que as demais coisas serão acrescentadas, como está lá em Mateus 6:33. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos experimentar dois tipos de toque. O primeiro toque que nós temos que enfrentar, que experimentar, nós, evangelho, que o nosso ministério é tocar nas pessoas. Mas tocar de que forma? Tocar através, como eu estou fazendo aqui com a pregação da palavra, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que tocar nas pessoas com o nosso testemunho. É muito forte, com muita humildade. Eu vou falar aqui nessa noite que as pessoas, elas têm procurado a minha esposa no condomínio onde eu moro e falando que quer vir. Inclusive hoje tem 2 visitantes do meu condomínio, eu louvo a Deus por isso, que estão querendo vir aqui na igreja. Tem 4 visitantes do meu condomínio e eu louvo a Deus por isso. Sabe por quê? Porque elas estão vendo a transformação na minha vida e na vida dos meus filhos. Visitante, quando ele chega a primeira vez aqui na igreja, ele fica maravilhado de ver quando a pessoa que está aqui ministrando a palavra fala: dá um abraço no seu amigo aí do lado. Diga para o seu amigo aí do lado que você, louvado seja o nome do Senhor, ama o seu amigo do lado. Talvez para a pessoa que esteja visitando, essa seja a melhor parte do culto. Sabe por quê? Porque às vezes elas estão vindo aqui buscar uma palavra de carinho. Talvez quando a palavra for pregar, elas não entendam, porque é a primeira vez que elas procuram a igreja. Eu gostaria de perguntar nessa noite se tem alguém nessa igreja aqui pela primeira vez, visitando pela primeira vez. Oh, louvado, sejam bem-vindos. Então essa palavra é para esses visitantes. Chegam aqui, eles veem o nosso amor, o nosso respeito com o nosso semelhante. Nós não sabemos o que essas pessoas estão passando. Às vezes esse simples movimento toca no coração, melhor do que a palavra que nesse momento eu estou falando aqui. Aleluia, Deus. Segundo tipo de toque que nós precisamos é tocar no Senhor, receber o toque do Senhor Jesus Cristo. Às vezes parece impossível, mas o texto que foi lido aqui nessa noite, ele nos mostra que isso é possível. O pastor Luiz, hoje está ali a veste, ele coloca a veste ali e ele fala: ó, coloca no seu coração a sua vontade, toca verdadeiramente com vontade, e você vai receber. Você tem que colocar fé. O livro de Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então quando ele fala: se não botar fé, ficar de brincadeira, vai cair. Isso é verdadeiro. Tem pessoas que se levantam e parece que esbarram no Senhor. Aqui tem que tocar com fé. E aquela mulher, ela com aquela enfermidade, há 12 anos, a Bíblia não nos relata a sua dificuldade. Aquela mulher, ela não era ninguém. Ela tinha um fluxo de sangue há 12 anos. No livro de Levítico, capítulo 15, a Bíblia vem nos dando alguns ensinamentos daquelas pessoas lá no Antigo Testamento a respeito da mulher que estava impura. E ele fala simplesmente do ciclo menstrual, aquele lapso de uma semana. Uma mulher impura, ela não podia ser tocada, porque aquela pessoa que tocava naquela mulher, ela ficava impura até a tarde. Uma pessoa que sentava somente numa cama, aonde uma mulher com essa enfermidade sentou, ela ficava impura o dia todo. Agora imagine, meus irmãos, uma mulher que tinha fluxo há 12 anos,
Em Levítico 25 vem nos explicando quando o prazo excede por uma semana. Aquela mulher não era nada. Como é que seria o convívio dentro da sua casa, com a sua família? Ninguém queria ficar impuro. Então, aquela mulher, ela não era ninguém. Eu creio, quando ela estava naquela multidão, ela estava ali com medo de ser descoberta, porque naquela época tudo era motivo para apedrejar. E ela ficou ali, burlando aquele obstáculo. Eu não sei o que você veio nessa noite buscar, mas aquela mulher não teve dificuldade. Talvez você esteja pensando para que o problema que você veio aqui nessa noite não tem solução, mas a palavra está mostrando que tem. É só você focar em Jesus. Não existe dificuldade para Deus. Eu não sei o que te atormenta de tocar no Senhor nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher, ela veio com tanta fé tocar no Senhor Jesus Cristo, que Deus falou: alguém me tocou. Aquela mulher, ela não era ninguém, né? Interessante. A partir do momento que ela toca em Jesus, Jesus falou: alguém me tocou. Então ela passou a ser alguém. Se você que está aí ouvindo essa palavra, se você acha que você não é ninguém, nessa noite você tem uma grande oportunidade de ser alguém e ser curado. Quem crê nisso, dá glória para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E aquele toque do Senhor foi de uma maneira com tanta fé que Jesus falou: alguém me tocou. E Pedro, Senhor, Deus estava rodeado por uma multidão. Aonde Deus ia, ele era cercado por várias pessoas, cada um na sua necessidade, assim como hoje as pessoas que estão vindo aqui buscar o Senhor Jesus Cristo. E eu creio que era uma dificuldade para chegar até Jesus, várias pessoas tocando em Jesus. Mas ele falou: alguém me tocou. Pedro, Senhor, tem várias. Não, Pedro, pois de mim saiu virtude. Então, meus irmãos, nessa noite, o que eu falo para a igreja? Toque com fé, não veja dificuldade. As pessoas que vieram aqui nessa noite dar o privilégio não para mim, não pela minha palavra, eles estão escutando de Jesus Cristo. Eles vieram nessa campanha porque Deus já tinha preparado isso na sua vida. Porque Deus faz assim. Hoje é a primeira vez que eu sento aqui nesse ministério.